Você acha que o que é que pode acontecer com Lula caso ele resolva sentar frente a frente com Donald Trump? Então, cuidado, Lula, com o que vai falar, que a metralhadora tá cantando. A Assembleia Geral da ONU, né, em Nova York, pode marcar o primeiro encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. A expectativa é alta devido às fortes diferenças ideológicas entre os dois líderes, mas analistas apontam que existe interesse mútuo em discutir temas estratégicos como comércio, meio ambiente e segurança global. Uma reunião nesse contexto de tensões geopolíticas poderia redefinir pontos importantes na relação entre Brasil e os Estados Unidos da América. Bom, senhores, encontro da ONU, né? Parece que o Macron falou hoje, né? Eu não sei se os senhores acompanharam, o pessoal do chat estava repercutindo ali, que ele teria feito um discurso emocionante em torno da Palestina, né? Então, a ONU, né, tem esses encontros, a gente não sabe exatamente, né, até que ponto eles aproveitam, né, para poder manter a narrativa, né, manter os seus interesses informacional, né? Mas eu estou fazendo esse destaque do Macron porque eu quero que os senhores também repercutam sobre isso. Mas a pergunta aqui agora é, Lula e Trump, cara, o que nós teremos aí? Ô, Miquéias, teremos aí o Lula falando pro Trump algo ali amigável, ou teremos um Lula, mais uma vez ali, querendo levantar a bandeira da soberania brasileira, que deu muito certo politicamente para ele, né? Quero te ouvir. Ô Glauber, olha só. O Lula se recusou a ligar para o presidente Donald Trump dizendo que o Trump não queria conversar. Isso ele falou várias vezes em rede nacional e agora, mais recentemente, dando entrevista para uma emissora de renome, ele falou, a gente não ligou. E a repórter fala, mas por que você não ligou? Porque o Trump não quer conversar. Tá, mas o senhor tentou ligar para ele? Não, não tentei. Então, o Lula deixa claro que não quer conversar. Inclusive, o Brasil, tradicionalmente, abre a conferência da ONU, o Brasil faz a primeira fala, não foi diferente agora, só que nós sabemos que a ONU é um palanque, a ONU não é um lugar necessariamente de negociação. Os grandes acordos, as grandes negociações não são feitas de verdade na ONU, elas são feitas nos bastidores. A ONU é só uma plataforma de publicizar isso. E aí, ao invés do Lula buscar um momento mais conciliador, não, ele pelo contrário, o Brasil vai liderar uma cúpula sobre a democracia na ONU e o país que ele não convidou foi justamente os Estados Unidos. Ele não convidou o presidente Donald Trump para essa cúpula da democracia chefiada pelo Brasil. E aí nós temos, os analistas estão dizendo que é de interesse mútuo do Brasil conversar, dialogar sobre questões econômicas. Vamos lá. A gente está tendo taxação, justamente o presidente não quer ligar o que poderia ser uma conversa privada, né, onde, caso houvesse ali algum desconforto diplomático, poderia ser resolvido ou abafado. Alguém espera mesmo que o Lula vai sentar na frente de Donald Trump, que tem coragem de bater boca com Elon Musk, que é seu principal aliado, que tem coragem de bater boca com Zelensky, presidente da Câmara, presidente da Ucrânia, que está lá tendo apoio dos Estados Unidos numa guerra? Você acha que o que é que pode acontecer com o Lula caso ele resolva sentar frente a frente com Donald Trump? O ministro da Saúde, o Padilha, não foi para a cúpula da ONU, apesar de ter recebido visto, por medo justamente disso. Ele disse, não, porque os Estados Unidos estão tratando a gente de maneira absurda. O que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos deu um visto para ele, mas limitadíssimo. Eu nunca vi isso na história. O visto limitava a presença dele nos Estados Unidos ao hotel onde se realiza o congresso e a 5 quarteirões no entorno desse hotel. Então, ele estaria nos Estados Unidos, mas extremamente limitado. E ele não foi. E ele não foi por quê? Porque ele poderia ser questionado publicamente sobre a acusação de que ele tocou um projeto escravo no Brasil através dos Mais Médicos para financiar o governo cubano. Porque é disso que o ministro Padilha foi acusado ao ter o seu visto cassado.
Então, não tem aí a possibilidade real de, lá na ONU, nós termos qualquer situação em que o Brasil busque algum nível de entendimento com os Estados Unidos, até mesmo porque o nosso ministro da Economia preferiu ficar no Brasil, não foi para lá também. Então, nós temos sim o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, mas que está demonstrando claramente que não tem suporte diplomático nos Estados Unidos, não tem entrada. Então, a chance de o presidente Donald Trump chamar o Eduardo Bolsonaro para fazer um discurso contra o Lula é muito maior do que, de fato, o Trump parar para conversar com o Lula. Isso está sendo um vexame total. E ainda tem a questão que é bem provável que o presidente Donald Trump realize uma reunião da OEA, da Organização dos Estados Americanos, para tratar da questão da Venezuela, para meu Deus, fugiu a palavra, para garantir o apoio de vez a qualquer atuação contra o Estado venezuelano. Isso porque, em 2019, paralelamente à cúpula da ONU que aconteceu naquele ano, uma reunião da OEA foi encabeçada pelos Estados Unidos, que na época resultou em sanções econômicas e administrativas contra membros daquele país. Hoje, com os Estados Unidos se preparando para atacar a Venezuela e tendo apoio de diversos países, Equador, Colômbia, Trindade e Tobago, Guiana, Paraguai e Argentina, só precisa de uma demonstração pública, que é o palanque da ONU, para que ali os Estados Unidos tenham a carta branca para poder iniciar de fato essa ação. Então, não há chance do Trump e de Lula sentarem ali, trocar qualquer afeto, qualquer afago, qualquer sinal de bom tom, porque a forma como isso poderia ter sido feito inicialmente era por telefone, não vai ser pessoalmente, principalmente considerando que o Trump não tem medo de fazer as pessoas passarem vergonha na frente da imprensa. Pois é, né? O Zelensky sabe disso e mais vários outros, né? O Júlio Roque, você acredita aí nesse grupo liderado pelo Lula, né? Pela democracia, o Brasil liderando um grupo falando de democracia, cara, e como o Miquel deu destaque, sem a presença dos Estados Unidos, né? Como é que o Trump deve encarar isso, hein? Bem, isso é uma piada pronta, né? Um grupo que fala de democracia, qual o país não está tendo democracia e ainda não convida o anfitrião a qual tá... Cara, é simplesmente assim, uma piada. Mas eu vim aqui, eu peguei até uma matéria aqui bem interessante. Eu quero ler um texto aqui, Glauber, se você me permite. Bem, o texto é o seguinte: Alexandre de Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias e processos politizados, incluindo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A ação hoje deixa claro que o US Treasury, que é o Tesouro Nacional Americano, continuará a focar em indivíduos que oferecem apoio material a Moraes enquanto ele abusa dos direitos humanos. Esse texto está no X da Embaixada dos Estados Unidos. Então a gente pode ter uma noção de como vai ser esse encontro. Se o Lula está achando que vai fazer de palco na ONU para atacar os Estados Unidos, eu acho que ele está completamente e redondamente enganado, porque o revés vai ser forte, ele vai sentir o golpe, porque se em reuniões de outrora o Donald Trump já não deixa passar e gosta de deixar em maus lençóis em toda a mídia, como o Miqueias falou, imagina agora depois de uma declaração oficial da Embaixada Americana como essa. Eu acho que é melhor ir lá, falar sobre vários temas e não tentar atacar o governo americano, porque vai ficar mais feio do que já está o revés. A onda vai vir como um tsunami e arrebentar justamente, né, na fala desse protoprojeto de democracia, reunião de democracia, num país que nós estamos vendo as maiores atrocidades jamais vistas contra a liberdade. Então, eu acho que vai ser uma, no mínimo, engraçada, né, essa cena do presidente Lula tentando fazer alguma coisa, se é que vai tentar. Eu acho que, né, como um líder de uma nação e um anão diplomático que é, vamos ver se ele vai ter toda essa coragem
de fazer isso frente ao presidente nos Estados Unidos, dentro de sua própria casa. Aguardemos. Bom, então Miqueias não acredita nesse encontro, Júlio Roque também não. Seria só você, Eric Lobo, que acredita que o Lula vai lá e vai reverter essa situação, ou você também não acredita? Glauber, eu acho que o Lula já partiu para cima de ser punido cada vez mais. E eu te digo por quê. Essa fala que você citou do Macron, ele foi o terceiro país, a França foi o terceiro país a reconhecer a Palestina como Estado. A gente teve ali o Reino Unido e o Canadá, não sei quem veio primeiro, mas os dois já reconheceram e a França também. Quando o Lula chega nesse encontro e gasta a maior parte do seu tempo reforçando a questão da Palestina, dizendo o quanto eles merecem ser um Estado, que o Estado de Israel está fazendo um genocídio, dizendo que a fome não pode ser usada como arma de guerra. Eu acho também que não deveria, gente, mas não é nem a primeira nem vai ser a última guerra que isso vai acontecer, tá? E ele perde todo esse tempo falando. Sabe o que isso me recorda, Glauber? Isso me recorda o Lula no BRICS, onde a gente teve China, Rússia, Índia, um monte de gente falando mal dos Estados Unidos. Acabou o BRICS, todo mundo fez a sua fala para render o corte. Modo de falar, tá, gente? Os líderes de nação não querem render corte, mas querem deixar o seu posicionamento para o mundo de não subserviência a uma nação como os Estados Unidos. Então eles falaram tudo aquilo, logo depois todos eles sentaram com Trump, falaram, irmãozinho, olha só, eu falei aqui, mas vamos negociar, vamos diminuir essa sanção. E o Trump negociou com todo mundo. Só que o Lula passou do tom, porque se sentiu líder daquela reunião no BRICS, não tinha cartas para colocar na mesa e, no fim das contas, o maior país prejudicado foi o Brasil. Agora o que está acontecendo? Reino Unido, Canadá, França, batendo em Israel. Por que bater em Israel e bater nos Estados Unidos? O único grande aliado que Israel tem nessa guerra. Só que eles não são o Brasil. O Lula, nessa situação, quando ele tem a oportunidade de chegar aos Estados Unidos e conversar com Trump e diminuir o nosso problema, o que ele faz? Ele bate em Israel. Ele bate em Israel para mostrar o quanto ele é humanista. Gente, vamos lá. Eu sei que um defensor do Lula vai dizer, porra, Érica, mas ele tem que falar. Tem criança morrendo de fome por causa da guerra. Pô, gente, eu concordo, isso não tem cabimento. Só que vamos ser pragmático. Parece cruel, mas vamos ser pragmático. A fala do Lula vai mudar em alguma coisa a situação da Palestina hoje? As falas do Lula só mudam alguma coisa quando é para pior. E só você olhar as notícias que você vai ver. Quando é que a fala do Lula mudou o nosso país para cima? Vou mais além. Quando é que uma fala do Lula mudou uma condição geopolítica? Me aponta, me mostra nos jornais, nos noticiários, porque eu nunca vi isso acontecer. A fala do Lula mudar o rumo da geopolítica? Pô, se não foi feito algo com relação à Palestina, com França, Reino Unido e Canadá, reconhecendo o Estado da Palestina, vai ser uma fala do Lula que vai mudar isso? Não, então chega em Nova York. Fala o que tem que falar na maciota, chama o Trump para conversar, tenta fazer alguma coisa. Não, ele quis ter uma fala mais inflada do que a do Macron. Aí, o que eu sou obrigado a concluir com isso? Que o Lula fez as contas, já entendeu que o governo dele não vai terminar no azul, porque aquela estatística, aquele dado de que na virada de se eu não me engano agora, é para 27 talvez, de 26 para 27, a gente vai ter um colapso nas contas públicas, tá explicado. Quando tiver esse colapso, que a gente já repercutiu aqui em React lá em 2024, o Lula vai dizer, porra, gente, mas olha só, o Trump está acabando com a gente. Como, enfim, faz até hoje Cuba, que diz que só não deu certo porque tem sanção dos Estados Unidos. A Rússia tem um monte, tá indo muito bem, obrigado, a China também, e aí? Né? Então vamos lá. O Lula faz uma fala que não ajuda em nada o Brasil, não ajuda em nada a Palestina, não prejudica Israel em nada, não ajuda seus amigos europeus, nem do Canadá, e só é gente que se prejudica. Então, assim, vai ter acordo? Depois dessa fala, não. Agora, me parece, Glauber, para encerrar minha fala, que ele já disse isso para depois dizer o Trump não quis nos receber porque eu sou humanitário e falei em favor das criancinhas da Palestina.
E aí ele tenta voltar aqui como um herói para tentar alguma eleição no ano que vem. Porque o Trump já... Enfim, é tudo que a gente já repercutiu aqui, né? Agora, para resumir, você só precisa concluir, então, a função do Lula. Porque você falou que nada, né? E aí, resumindo, ele serviu para quê? Para servir de palco para as eleições do ano de 2026. Já estamos entrando em outubro, um ano antes das eleições, ele já fez seu palanque político. Fora isso, não tem qualquer utilidade, honestamente. Bom, mas eu duvido que o STF ou o TSE, o Alexandre de Moraes, vai deixar ele usar esses arquivos na campanha. Não pode. Não pode? Não pode. Não pode. Júlio Roque, pode, Júlio Roque? Não pode, e eu esqueci de falar sobre o presidente francês e o discurso emocionado dele, Eric. Eu queria te perguntar, é o mesmo presidente que é o pior presidente da história da França? É o mesmo presidente que está provando que a mulher dele é mulher com documento? Eric, eu acho que é esse presidente mesmo. Um presidente da França chamado Macron. Eric. Julião, e aí você vê, chegou nesse ponto, chegou no ponto de ele tá provando que a mulher dele é mulher de verdade, dele tá tendo que fazer essas articulações políticas, porque o Macron, sim, já que você destacou, Júlio, muito importante, o Macron com essas falas, ele ganha com isso, porque o Macron, assim como acontece com a Alemanha e com o Reino Unido, estão disputando a liderança dos blocos europeus. Quem liderar a Europa pela Europa, já que a OTAN não pode mais contar com os Estados Unidos, melhora o seu país. Para o Macron, uma fala pró-Palestina é positivo para ele e para os seus na Europa. Diferente do Lula, onde isso não acontece, né? Mas o Lula quer ser parça do Macron, né, cara? O Lula manda a Janja uma semana antes para a França. O que será, meu irmão, falar, né? Na ONU, a favor do Macron. O Lula é parça do Macron, o Lula recebe o Macron aqui na Amazônia, o Lula deu um passeio pela selva, né? Então, cara, o que esperar do Lula, Miquel? O que você espera dele? Por favor, quero entender o que o Brasil pode esperar do Lula, Miquel. O que o Brasil pode esperar do Lula é exatamente o que o Eric falou. Botar a culpa em todo mundo sobre a irresponsabilidade, ingerência e todo tipo de absurdo que está acontecendo no Brasil. Os Correios estão amargando aí 7 bilhões de prejuízo, que inclusive o Ministério da Fazenda falou que não vai ser ocorrer dessa vez. E aí a gente está vendo aí para onde que os Correios vão. Mas na época do Bolsonaro, que queria privatizar, junto com o Paulo Guedes, os Correios eram a joia do Brasil. O Correio precisava ser protegido. Agora que está falindo, não tem proteção. O ministro Haddad falou que não vai socorrer. E como o Eric bem disse, a ideia é botar a culpa em todo mundo para em 2026 o Lula poder tirar a responsabilidade de si. E com relação a Gaza, é interessante que os países que mais defendem a questão do Estado palestino são países que estão extremamente envolvidos com questões de corrupção, com discussões políticas internas, com repressão interna. A Espanha, por exemplo, está discutindo também firmemente a questão da criação do Estado palestino, e a gente vê aí a quantidade de escândalos envolvendo os premiers da Espanha, os partidos que estão no governo espanhol, estão envolvidos com corrupção até o pescoço, mas criam narrativas para atender a sua militância. Então vai se bater na questão de Gaza, vai se bater na questão dos Estados Unidos, que não respeita a democracia de ninguém, e vai se envolver qualquer tipo de outro assunto para criar um culpado externo. Cria-se um culpado externo e aí você vira o herói que está tentando salvar o seu país daquele grande vilão. Então, o problema é que, no Brasil, nós não temos a quem se agarrar mais. O Brasil está sendo cada vez mais jogado para escanteio, sendo considerado um anão diplomático, e todas as ações que estão sendo tomadas não nos fortalecem junto àqueles que nós buscamos apoiar. A China está comprando tudo no Brasil, mas não está disposta a comprar briga com os Estados Unidos para defender o Brasil. A Rússia não está comprando briga com os Estados Unidos para defender o Brasil. Mas nós sim, nós estamos ferrenhos e aguerridos em defender a questão chinesa, em defender a questão russa, em defender a questão palestina. Mas o que o Brasil ganha em troca? Nada. Eric Lobo tá aqui, cara, pulando da cadeira.
Então, chegou o teu momento, irmão. O que o Brasil ganha em troca? O que o Lula falou e fala, mano? Miquéias, eu esqueci, Miquéias, de citar uma frase importantíssima do Lula nesse encontro, porque ele disse que a Palestina, que Gaza, precisa ser liberta do imperialismo. E ele usa essa expressão imperialismo efetivamente para atacar os Estados Unidos, para lembrar que o Lula ainda é o Lula daquele PT, anticolonialista. Não que alguém seja favorável ao colonialismo, tá, gente? Mas é porque o PT sempre arraigou para si que ele era o partido que fazia tudo isso acontecer e, ao mesmo tempo, ao lado, né, de seus correligionários da América Latina, da América do Sul, principalmente, eles eram os anti-imperialistas. Usar essa expressão é um ataque direto, porque é como se você não quisesse citar o seu inimigo, aquele que você considera que está errado nessa história, mas, para bom entendedor, meia palavra basta. Então ele foi em Nova York, foi na casa do Trump, no país do camarada em que ele tem que sentar para resolver as coisas, disse tudo o que disse e ainda terminou dizendo que ele é só um imperialista. Porra, fica difícil, né, Glauber? Pois é, e o brasileiro, né? Assim, eu sei que tá bem polarizado aqui no Brasil, pessoas, né? Apoiadores do governo atual, né? Do Lula, governo Lula ou não, fala assim, pô, vocês ficam puxando o saco dos Estados Unidos, porra, o Trump tá taxando o Brasil, tá prejudicando o Brasil e vocês ainda comemoram. Eu acho que essas pessoas têm, no mínimo, boa intenção, né? Com o nosso país, né? Com tudo que pode causar, né, essas taxas, né? Eu falava isso antes da primeira aplicação da Lei Magnitsky, falando, ó, senhores, alguma coisa tem que acontecer, mas a má notícia é que provavelmente quem vai pagar a conta vão ser os mais necessitados, né? Beleza, esse cara tem um bom argumento, pelo menos ao meu ver. Agora, esse cara, ele deveria ter também um belíssimo argumento de ficar puto com o indivíduo que deveria solucionar para que o mais necessitado não pagasse a conta, né? Então, assim, olha só, tem um vilão, né? O cara vai chegar, vai pegar uma arma, vai botar na tua cara, Júlio Roque vai falar, perdeu, mané. Aí, o que você espera? Que o policial que está do outro lado da rua olhando te salve, né? Contra o vilão. Beleza, entendendo o raciocínio que o Trump é um vilão, tal como do vagabundo, do bandido que vai botar arma na cara de alguém, para isso tem o que é o defensor, né, da população, que deveria ser o policial. Então, nesse caso, esse cara ele tem que ficar com raiva do Trump, mas com muito mais raiva do Lula. Ou não faz sentido a minha analogia, o meu raciocínio? Todo sentido. Mas quando, na verdade, esse cara passa a apoiar ainda mais o Lula. No argumento patriótico, né? Que, pô, ó, o Lula navegando, né? Surfando, né? Que tu tem a dizer aqui, pra tu acabar de passar mal aí, irmão? Quero te ouvir. O que acontece, Glauber, é que eu acho que muita gente, principalmente quem defende esse lado do Lula, não entendeu ainda o que a gente tá passando no Brasil. As pessoas fazem um freestyle com os números e acham que é simplesmente porque o Brasil está vendido para os Estados Unidos, mas quando a gente acabar com essa dependência, quando o Brasil explorar os seus metais raros aqui no Brasil, suas terras raras, a gente resolve tudo isso. O Trump está invadindo a Venezuela e tentando invadir o Brasil, entre aspas, para tomar nossas riquezas. Só que isso não resolve, gente, porque se o Haddad, e eu também não sou a favor disso não, tá? Do Haddad fazer esse acordo que o Trump está querendo para ter acesso às nossas terras raras. Não acho que esse é o caminho não, de verdade. Só que isso não acontecendo não vai fazer com que o Brasil se reindustrialize e utilize adequadamente as suas riquezas. Porque a gente nem sabe como fazer isso, gente. Ter terras raras, por exemplo, não é só chegar e tirar o que está lá dentro. Existe todo um processo para você conseguir ter acesso a isso. Nós não exploramos nossas terras raras simplesmente porque a gente ainda não tem técnica adequada ou sequer tem plenitude de conhecimento para
fazer esse processo. Então a gente não dá esse espaço para o Trump não quer dizer que a gente vai explorar isso no dia seguinte. E te digo mais, Júlio, que eu estou vendo que você está rindo, e concordo com você, te digo mais. Quando a gente aprender a fazer e estiver pronto para tomar essas riquezas para a nossa pátria, para o nosso país, para a nossa nação, a gente ainda vai ter que lidar com os corruptos que podem tomar para si essas riquezas, como já foi feito aqui em Lava Jato, em Mensalão, em Petrolão, e eu posso ficar aqui o dia inteiro, INSS, posso ficar aqui o dia inteiro citando aí como, né, o nosso país é roubado. Então, quando a gente tiver acesso a isso, a gente ainda tem que lidar com essa corrupção. Bom, Eric Lobo fez a provocação, Júlio Roque, responda, por favor. Bem, Glauber, eu acho muito bom o presidente Lula ter muito cuidado com o que vai falar nessa reunião nos Estados Unidos. Outro texto, não sou muito de ler texto do celular, mas eu tenho que ler. Lista dos novos revogados que nunca mais poderão ver o Mickey. Jorge Messias, o atual AGU. Benedito Gonçalves, missão dada, o famoso missão dada. José Ayrton Vieira, ex-juiz do gabinete do Xandão. Marco Antônio Martins Vargas, o juiz do TSE e gozador. Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, aspone de lugar nenhum. Ainda de acordo com a Reuters, o governo Donald Trump também está revogando vistos do ex-procurador-geral da República, José Levi, do ex-ministro do Tribunal Eleitoral, Benedito Gonçalves, do juiz auxiliar e assessor do Supremo Tribunal Federal, Ayrton Vieira, do ex-assessor do Tribunal Eleitoral, Marco Antônio Martins Vargas, e de Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, o assessor judicial de alto escalão. E vem mais por aí. Então, cuidado, Lula, com o que vai falar, que a metralhadora está cantando.